quantas realmente usam aquele dado para alguma coisa? São muito poucas, são pouquíssimas pessoas e isso é um funil que tira todo mundo. Então, eu acho que, assim, falando, né, como uma pessoa que admira esse tipo de iniciativa, admirou muito essa iniciativa, assim, em 2014, eu acho que isso é uma coisa que tinha que se multiplicar em todos os sentidos de movimento, de universidade, até para aumentar, assim, a divulgação de informações, não só aí, né? Sobre o que ela falou, é que eu acho que o objetivo é esse mesmo, é atrapalhar. Ter um portal da transparência que seja ruim. Não, é verdade, porque existe ali essa informação. A USP tem que ter um portal da transparência. Não é uma escolha da USP ter um portal da transparência. Já que ela tem que ter um que faça um ruim, né? Que pra ninguém consiga acessar os dados. Eu acho. Gente, agora a gente vai abrir para perguntas. Se alguém tiver, enfim, quiser começar. Eu queria primeiro complementar um pouco o que o Piquet falou também, enfim, sou do CAVC, sobre a coisa da permanência. Eu acho que tem que detalhar bem pelo menos 2 períodos, assim. Primeiro, até começar a gestão do Zago, que foi aquele, enfim, ele pegou numa fase até um pouco mais complicada da economia, o gasto com permanência estava crescendo acima da inclusão, e a partir da gestão dele começou a cair e meio que se encontrou. Mas só que eu acho que, enfim, isso é um detalhe, mas em 2015 tem um salto gigantesco. A gente até estreou quando a gente estava procurando os dados, que tipo, aumentou uma coisa de 50% do gasto com permanência por causa de bolsa de estudo. Só que, enfim, a gente até tentou investigar, ver se estava certo aquele número, que de um ano para o outro foi coisa tipo de 18 milhões, passou para 47, tipo, com a universidade quebrada, não fazia muito sentido. Mas eu acho que, tipo, construindo essas coisas, acho que uma coisa que fica bastante explícita, assim, acho que é o quanto talvez a reitoria é ruim para informar as coisas, né? Acho que até uma coisa que é interessante para eles que todo mundo saiba, que enfim, que eles estão aumentando o gasto com permanência, eles não estão divulgando, as pessoas não estão sabendo. Muitas vezes a gente entra no site da transparência e a gente busca os dados, eles só não aparecem, tipo, tem uma página lá que você vai filtrando as coisas e várias coisas não aparecem em resultado. Então acho que tem meio um pouco disso mesmo, tipo, de ser uma transparência mais ou menos, assim, só porque é um dever constitucional, enfim. Sobre pergunta, enfim, eu vou lançar aí, é uma pergunta difícil de responder, eu não tenho a menor ideia, mas dado que, enfim, eu acho que cada vez mais a USP está sem alternativa, enfim, pelo que foi colocado pelo movimento estudantil, pelo movimento negro, de incluir estudantes de escola pública, estudantes pretos, pardos e indígenas. Acho que teve a sinalização do SISU, que por mais que tenha defeitos, é uma iniciativa e muito provavelmente em 2018, se não atingir a meta dos 50%, a gente vai aderir a cotas. Então, dado isso e dada a dificuldade financeira que a gente tem, como conseguir estar preparado para receber os estudantes que provavelmente necessitarão mais de apoio da universidade? Porque, beleza, falar que aumentou o gasto com permanência não quer dizer nada, né? Porque a bolsa continua sendo de R$400 desde não sei quando. R$400 você não paga nada hoje. Responde e depois faz outra. Acaba de aproveitar então já. Fala. Você pode ir lá. A minha pergunta é mais para o Paulo, eu sou do CAVC também. Antes de perguntar, eu vou fazer um apelo para o pessoal dos sociais falar, porque a gente do CA é sempre as mesmas pessoas que falam, é muito chato. Então, se vocês falarem, vão ter caras novas, vozes novas, vai ser muito mais interessante esse debate.
você falou da questão do Zago e eu fiquei me mordendo, falando, cara, o cara quebrou a USP, eu não entendi, e a minha questão é de hipótese de quais são os incentivos dele para fazer uma coisa tão absurda. Por exemplo, o cara saiu em 2014 com, tipo, o Cintusp não, mas os alunos, os professores odiando ele. Tipo, se você vê o nível, os caras da Poli odiavam ele, então o cara é muito odiado. Tipo, e ainda saiu mal, saiu com mau gestor, e nem entrou mal, né? Ele não foi mais votado, ele foi o segundo mais votado. O Serra que indicou ele na questão da lista tríplice. Então minha pergunta talvez se não tenha, aproveitar aqui, o pessoal das sociais está aí, falar mais de política, se no incentivo não foi político. Porque eu me lembro em 2014, teve um debate com o Vladimir Safatli, que ele falou que um dos gastos que aumentou foi da Bolsa Rodas, de intercâmbio. E foi um gasto que ele aumentou para concorrer com o CEC Fronteiras Federal, porque ele tinha que responder ao interesse do Estado, que o governador tinha colocado ele, e na disputa política nacional eram dois partidos adversários e grandes, né? Então, a minha questão é como que... Minha hipótese é que isso foi uma motivação política, de algum motivo, mas eu ainda não acho que foi um investimento muito inteligente mesmo para fins políticos. Talvez você que investigou mais possa esclarecer isso para a gente. Boa noite, eu sou a Marina, sou das Ciências Sociais, sou da gestão do CEUPS. Eu não sei se foi essa a pergunta que você fez, talvez eu esteja sendo repetitiva, mas a gente é de humanas, então. Bom, era em relação a opções mesmo, assim, a gente teve um reajuste de 3% esse ano, que foi decidido no CRESP, que a Unesp, inclusive, veio sinalizado que a Unesp não ia conseguir pagar tão cedo. Até onde a gente ouve falar, a gente não sabe também quem está certo e quem não está. A USP também não tem como pagar esses 3% de reajuste justamente por ter, enfim. Então, assim, eu queria saber se existe alguma resposta para isso, não sei. Quais seriam as nossas reivindicações que seriam factíveis em relação a isso? Que sejam para além de pedir aumento de salário e coisas assim, para que a gente conseguisse entender melhor e pedir coisas que sejam viáveis e a gente não fique todo ano numa greve eterna por reajuste de salário que não tem como ser pago. É isso. Eu acho que, respondendo a primeira pergunta da Marina, o reajuste vai ser pago como tem sido pago aí o que tem causado o déficit anual da USP nos últimos anos, que é com o fundo de reserva que a USP construiu ao longo dos anos. Eu acho que o fundo permaneceu mais ou menos inalterado por muito tempo, foi na gestão da Sueli Vilela que se criou um grande colchão aí de fundo de reserva para a USP. E do que dá para fazer agora vai sair dos fundos esse reajuste. O nosso diretor, o professor Adalberto, ele é presidente da Comissão de Orçamento e Patrimônio, ele já falou. A gente vai ter que continuar queimando nosso fundo de reserva, porque senão não vai dar. E no curto prazo, eu acho que isso vale para qualquer reivindicação que envolva gastos, né? Inclusive permanência. Falando o que eu acho para o Gui também. Não tem muito de onde tirar e não tem muito de onde arranjar para tirar agora. Porque é difícil mexer no orçamento. Eu acho que uma pressão política pode mudar aí a configuração distributiva dentro da USP e talvez isso possa mudar alguma coisa. Se o movimento estudantil sinalizar esse gasto é importante, esse gasto não é, pode haver uma mudança de execução orçamentária nesse sentido. Mas aí é um debate que precisa ser feito ainda. O movimento estudantil nunca construiu nada nesse sentido, né? Então eu acho que o que pode acontecer para a inclusão talvez seja dentro da estrutura do SAS e da própria permanência, né? Existem regras que são pouco claras, pouco objetivas, a gente sabe que existe uso irregular de alguns benefícios, talvez seja nesse sentido que possa se criar um espaço para que se receba o pessoal que realmente vai precisar, que vai entrar com o SISU ou com as cotas que eu imagino que ainda vão vir para a USP algum dia. Queria complementar um pouco a questão dos gastos. Eu acho que é realmente inviável a gente pedir fazer qualquer reivindicação que envolva aumentar os gastos.
Mas eu acho que uma coisa que seria extremamente positiva para o movimento estudantil fazer é, em vez de ficar preso nas palavras de ordem que só pede mais e mais, perguntar onde. Então, onde que a gente está precisando gastar mais? Como que está sendo o dinheiro gasto em permanência? Então, a gente vai precisar de um aumento em gasto em permanência se a gente, de fato, conseguir se tornar uma universidade mais inclusiva, que eu acho que tem que ser a primeira reivindicação dos estudantes, que seja as cotas. E aí, a gente conseguindo isso, eu acho que o nosso gasto tem que ser por uma melhor alocação dos recursos de permanência e por uma abertura de fato das contas da USP, porque eu acho que a gente não consegue nem discutir de fato como que vai ser essa melhor alocação, se é muito difícil ver onde está sendo gasto. Acho que nos nossos esforços a gente consegue ver que, como o Pedro colocou na fala inicial dele, aumentou muito o gasto em bolsa de estudos. Mas isso não é um gasto que vai para a permanência das pessoas da menor faixa de renda, necessariamente. Então, acho que as reivindicações dos estudantes não devem ser por mais, mas devem ser como? Deve ser gastar mais nas creches e talvez menos em bolsas de estudo se está precisando fazer isso. É óbvio que a gente não quer que corte as bolsas de estudo, mas talvez elas não sejam a permanência mais necessária no momento. Então, moradia, alimentação, transporte, creche, eu acho que essas são as necessidades mais básicas. Eu acho que para isso também a gente precisa de não só uma maior abertura, mas democratizar mesmo. Assim, tem dados que são tão bobos que a gente não consegue pegar, como, por exemplo, eu estava vendo ontem uma questão das unidades, e não tem em nenhum lugar da USP fácil, assim, um número, quantas unidades de ensino a USP tem. E aí você vai ver o estatuto para ver a questão de como que é a distribuição dos cargos no CO, e aí tá escrito, vai ter um representante de cada unidade. Eles não falam em nenhum lugar quantas unidades tem, então fica um negócio maquiado que, assim, é para não mostrar o que tem. E aí, a própria representação, os alunos deveriam ter 15%, mas aí quando se soma todas as categorias, fica em torno de 12%. Os funcionários, a representação deles, está escrito que é 5%, mas tem um limite, que é 3 funcionários. Então, assim, qual representatividade a gente quer, qual abertura a gente quer? Eu acho que discutir, gastar, não é questão de gastar mais, é gastar para quem e onde. Deixa eu perguntar uma coisa, o anuário estatístico parou de sair em 2014, é isso? Porque no anuário estatístico tinha informação sobre número de unidades, tanto é que a gente tentou fazer distribuição de alunos em graduação e pós por unidade ao longo do tempo, e aí acabou não fazendo porque era muita coisa, era um inferno, mas até 2014 tem. Agora, não adianta nada. Exato. Bom, desculpa, seu nome? Guilherme, exato. O negócio do aumento do... Você sabe que tipo de bolsa que aumentou? Não? Bolsas de estudo. E foi de 2014 para 2015? Porque isso pode ter a ver com a CAPES e a CNPq, né? Que estão fechando a torneira. Tá ficando sem dinheiro. Eu lembro que quando eu entrei no mestrado, todo mundo recebeu bolsa. E esse ano aqui, quem entrou esse ano, parece que só depois de algum tempo, de alguns meses, que conseguiram garantir bolsa para todo mundo. Então, talvez o aumento de gastos de bolsa na USP seja reflexo da falta de bolsas em outras fontes outras agências de financiamento. Qualquer outra. Isso entra também na explicação da queda de produção acadêmica. Então, como? Ele falou da questão da queda de produção acadêmica, que está menor desde que 91. Eu não Pode sei ser como isso também, né? funciona. Pode ser também. É que assim, a CAPES, um dos critérios, tipo, essa nota 4 a 7, ensina uma parte da nota, né? A outra parte é desempenho, de publicação. Então eu não sei se teve alguma coisa a ver, se diminuiu o dinheiro de alguns departamentos por queda de produção, eu realmente não sei. Mas, bom, enfim. Eu sou um pouco mais dramático do que eles com relação ao que eu acho que pode acontecer no futuro. Eu acho que não pode acontecer nada. Não tem o que fazer. Irredutibilidade de salários também é constitucional. Você não pode diminuir o salário de alguém. Não importa se o Rodas aumentou 90% do salário dos funcionários de nível básico, porque ele já aumentou e não dá para diminuir. Eu não estou dizendo que tem que diminuir, eu só estou colocando perspectivas. Mas o cara de nível básico, eu acho que eu tenho médio aqui. Peraí. O salário médio de quem é nível básico é 4.100. Tá muito longe do teto do governador. Não dá pra...
Tá muito longe. Não, nem o servidor de nível superior. Nível superior é 10 mil reais. Também tá muito longe, não dá pra... Deve ter uns 10 que ganham assim. Sim, são poucas pessoas lá pra cima. E não dá bilhão. Enfim, não tem o que fazer. Ou as pessoas pedem demissão da USP, que é uma opção. Se a USP ficar demitindo as pessoas, ela tem que arcar com custos de rescisão de contrato e acho que tinha um incentivo financeiro também para que as pessoas aderissem ao programa de demissão. Então, eu acho que não tem o que fazer, não tem mesmo. Repor a inflação dos salários acho que é o mínimo que tem que fazer, todo ano, porque se a responsabilidade não é do trabalhador, a culpa não pode cair sobre o trabalhador. A pessoa, aquela conversa, não pediu aumento do salário, e eu acho que não é razoável agora que eu adquiri um determinado padrão de consumo e de vida, que eu estou proporcionando isso para minha família, você vai lá e corta o meu salário. Está errado. Não, isso eu acho que está errado, principalmente agora que a inflação está o quê? Bateu 10% ano passado? Aí você não vai dar reajuste nenhum pro cara. Então eu acho que realmente não tem o que fazer. Qual o incentivo que o Rodas teria para fazer? Então, o interesse eu acho que era político mesmo. Agora, qual era o interesse, o que pressionou ele a fazer isso? Porque o Rodas foi um gastão, né? Ele gastou bem. Você lembrou do negócio Ciências Sem Fronteiras, lá que ele fez a Bolsa Rodas para a galera sair do Brasil? Ele era um gastão, ele gastava muita grana com essas coisas. Ele botava muita grana no departamento também. O que ele ganhou com isso? Então, Sair pra passar bem? eu não tenho a menor ideia do porquê ele fez isso, mas eu imagino que ele e a galera dele lá, ele e a diretoria que acompanhava ele, tinham algum objetivo, porque não é possível que alguém seja tão suicida ao ponto de fazer um projeto desse, gastar todo o dinheiro que a universidade tem e depois simplesmente se retirar, porque acabou não sei se pode chamar de mandato que um reitor tem, mas acabou o tempo dele, ele se retirou e deixou uma bomba aí que não tem fim. Isso não tem fim, eu vou repetir, isso não tem fim. Então eu não sei o que ele tem na cabeça, não sei qual era o objetivo político, eu não sei por que ao invés de simplesmente conceder... Eu estava discutindo ontem e hoje no Facebook com alguns amigos meus que são um pouco contrários às interpretações que eu tenho. E um deles é do blog até. Ele estava dizendo que a USP, de fato, quem aumentou o salário foi a USP, mas a USP fez isso em resposta a um grupo que é violento e domina a universidade, para que esse grupo não exercesse o poder que ele tem durante a gestão do Rodas. Falei, tudo bem, é uma interpretação que você tem, mas para você conseguir botar esse grupo no bolso, né, se comprar esse grupo, você precisa dar um aumento de 90%, dá 10%, né, na época a inflação não estava 10%, seria aumento real, dá 10% por ano, dá 5% de aumento real por ano, você vai ver se vai ter greve. Não vai ter greve, cara, 5% de aumento real, em qualquer categoria, é bom, eu não sei por que o Rodas aumentou 90%. O cansaço é violento, mas comparado no Brasil onde a gente vive, não é uma coisa tão violenta assim, num país onde... Não, exato. Não, a minha questão não era... A minha questão é que ele usa isso como argumento para dizer que a reitoria se viu forçada a fazer o plano de carreira ou aumentar os salários como eles foram aumentados. E eu acho que não. Eu acho que a reitoria fez isso porque ela tinha algum motivo, que eu não sei qual é, eu não descobri, acho que eu nunca vou descobrir, se alguém descobrir seria legal, mas... Tem que ter alguma razão e é política, eu não tenho a menor dúvida disso. Porque o Sintusp foi junto com a reitoria nas reuniões e se comportou muito bem. Eu não vou dizer que ele baixou a cabeça para a reitoria, porque se a reitoria está fazendo o que ele quer, ele tem mais é que apertar a mão mesmo e sair feliz. Mas ele não ficou brigando com a reitoria. Então, não sei, enfim, eu realmente não sei. E eu acho que o cenário para frente é de catástrofe mesmo. Não tem... Onde é que pode reduzir custo? Ficar cortando dinheiro de museu não vai salvar o orçamento da USP. Ficar cortando dinheiro de CPU, não sei se corta, mas se cortar do CPU USP, se cortar de, sei lá, verba para jardinagem, isso não faz a menor diferença, cara. Faz a menor diferença. A gente está com 100% em folha de pagamento. Não tem... Ou o ICMS começa a crescer mais do que o reajuste dos funcionários, ou não tem o que fazer. O ICMS só cresce quando o Brasil crescendo. Então, só cresce quando o Brasil crescer. Ou São Paulo, né, que foi o primeiro estado que começou a parar de crescer. E como os cortes têm sido realmente muito inexpressivos, assim, os cortes de museu, os cortes de extensão, eles foram quase inexpressivos e um corte que dá muito problema político para a reitoria, que é completamente irracional, é o congelamento nominal do investimento em creches, né? As creches, elas têm lá o orçamento nominal previsto, congelado até 2016, que é de 1.800.000. E, com subsídio de alimentação se gasta 53 milhões, com
com repasse às unidades se gasta mais que isso. Não estou dizendo onde tem que ser cortado, o que está certo, o que está errado, mas... então... O que é 1.800.000 no orçamento comprometido 104%, sabe? Quanto eles economizam com esses cortes? É algo que tem que ser pensado, assim. Eles fazem esses cortes, eu imagino, porque eles têm que dar algum sinal de proatividade, no sentido de equilibrar as contas, mas eu acho que isso aí ilustra como, talvez, o pessimismo do Paulo, ele tem algum fundo real, né? Acho que só uma aproximação, assim, o tanto que está sendo gasto das reservas que a USP tem, se continuar nesse mesmo ritmo, no final, na metade do ano que vem, a USP já perde autonomia porque já não vai ter mais dinheiro para pagar. Então, tipo, ou a USP fecha as portas ou não sei. Vai pra mão do alto. A USP não recebe, já não recebe bem alunos que vêm em condição de vulnerabilidade social e vai continuar não recebendo, né? É só para completar, que você tinha, acho que foi você, né, que comentou, vai continuar não recebendo bem, porque as bolsas da USP são ridículas, auxílios da USP são ridículos. Para quem precisa de verdade, é ridículo. Você achou que ia sair dessa atividade mais feliz, então você tipo, vambora. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Tem que exigir prioridades e não cortar elas e cortar as outras. Tem tempo ainda. O pessoal da sociedade está caminhando pelo pessoal da economia. Quê? O pessoal da sociedade está caminhando pelo pessoal da economia, para fazer comentários Por isso que eu fiz o apelo lá. Falei, é chato, só a gente santa acadêmico fala. Sociólogos aí. O pessoal da economia não morde, pode falar. Só fala. Não tem problema falar bobagem econômica, não, pode falar. Oi gente, tudo bom? Eu sou o Chico, da FEA. A gente estava conversando ali, rodinha, sobre o bandejão também, né? E assim, alguns benefícios que assim, tem muito estudante aqui na USP que assim, o bandejão, para quem não pode pagar, é realmente de graça. E o bandejão, eu consigo pagar uma refeição, normalmente eu, às vezes não vou no bandejão, quando está aberto eu vou, às vezes, e tipo é R$1,90, e eu conseguiria pagar mais, né? Então é uma questão que se tem a pensar, assim, em um momento de crise como esse, e a gente realmente precisa de mais verba para garantir o essencial, onde que a gente poderia começar a arrecadar mais também, né? Esse pensamento aí. A gente chegou... Legal a pergunta, porque... É legal, porque a gente... Você quer mais? Pode responder antes? Você quer? Não, vocês sabem. Que eu sou meio bagunçado, eu acabo falando muito. Se quiser perguntar antes é melhor. Então, só para fomentar um pouco mais o debate, muito foi falado sobre os números, é muito interessante, acho que a gente tinha aqui no movimento estudantil realmente pensar mais nisso, porque é realmente muito importante, né? Mas o que está dado agora, né, o presente, tipo, como a gente vai resolver, isso não foi muito falado. Só pensar nos números é importante, mas a gente tem que pensar no concreto, no real, no que está acontecendo agora, já, porque as coisas já estão rolando, a gente está, tipo... nem na iminência de uma greve, a greve está acontecendo, então eu queria, a gente tinha que discutir mais pautas precisas, vamos falar das creches é permanência, vamos falar do HU, então eu queria fomentar mais o debate, falar mais das pautas das greves, da greve estudantil, tipo, por mais contratações, as cotas, então é isso só. Não, era só para complementar, não sei quem foi que falou em relação ao preço do bandejão. Essa é uma coisa que às vezes cai para o debate dos cientistas sociais, que algumas pessoas podem pagar mais do que outras, inclusive em relação ao, sei lá, o passe livre, por exemplo, enfim. Que existe, acho que isso acaba pegando em duas coisas, que é em relação aos direitos e a quem pode pagar e quem não pode pagar, né? Então, assim, com uma visão mais de cientista social, a ideia é que você não corte direitos, porque é um direito de qualquer pessoa que estuda aqui comer ao preço que a gente come. Então, assim, só para pensar nessa perspectiva que às vezes fica um pouco de fora. Não sei, tipo, acho que
às vezes, os direitos podem acabar virando privilégios. Eu, sinceramente, eu não sei até que ponto que a gente pode considerar como um direito comer por R$1,90, sabe? Tipo, eu acho que é muito complicado, ainda mais dada a realidade da USP, que infelizmente ainda é muito elitizada. Então acho que, sei lá, dada essa situação é muito difícil a gente ser mais intransigente com essas coisas, saca? Tipo, acho que a gente acaba vivendo uma realidade assim que é fora de qualquer coisa razoável, assim, às vezes, tipo, sei lá, só o fato da gente tá estudando aqui de graça, tipo, num país fudido, pobre, com tanta gente que precisaria estar aqui, acho que, enfim, acho que muitas vezes acho que falta um pouco disso, assim, no pessoal, no movimento estudantil, essencialmente. Acho que, tipo, ter um pouco mais dessa concepção, assim, do que é direito e o que não necessariamente é, sabe? Acho que, tipo, realmente acho que a gente tem que garantir que as pessoas que precisam comer, enfim, precisam de auxílio moradia, que elas tenham esse suporte. Mas eu não sei se você estender isso para todo mundo é realmente uma prioridade, saca? Acho que o momento impõe que a gente pense prioridades. E, sei lá, talvez não seja uma delas. Enfim, acho que é uma coisa difícil, tipo, é foda a gente ouvir, que nem o Paulo falou, foi até triste, tipo, a gente não tem perspectiva de receber essa galera bem. Acho que, sei lá, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, sabe? Então, sei lá, entre abrir mão da autonomia universitária e ceder a USP, sei lá, para o governo do estado controlar como era antigamente, sei lá, talvez seja melhor a gente pensar outras formas de financiar. Tipo, por que as pessoas não poderiam doar dinheiro para a USP, sabe? Acho que a gente tem que, às vezes, abrir mão das coisas mesmo, porque senão a gente vai ter que acabar caindo, às vezes, numa situação pior. Eu acho que, sei lá, eu prefiro que a USP continue sendo autônoma com o dinheiro que as pessoas estão dando para ela do que cair na mão do Alckmin, sei lá. Eu acho que é mais ou menos por aí. Quer fazer um comentário? Só para usar um comentário no porque eu falar que tem 2 pessoas já na próxima rodada. Mas se você quiser fazer um comentário só sobre esse mesmo tema. Vai você. Então, só para, sei lá, eu concordo um pouco com o Gui, mas eu tenho outra visão. Eu discordo da questão de que as coisas não são direitos ou privilégios, mas eu talvez tenha a ideia de que alguns direitos são mais importantes que os outros. Por exemplo, você pega, sei lá, você pega direitos humanos e direitos que não necessariamente são direitos humanos, são direitos cidadãos. Eu acho que os direitos humanos são mais essenciais que os direitos cidadãos, dependendo do aspecto que você fala. Nisso eu queria fazer sei lá, tentar puxar um debate de que, realmente, a gente, sei lá, eu comentei que pelo que tava falando ali, cara, eu fiquei triste, não tem o que fazer, tipo, a gente tem, sei lá, 2 saídas pra mim, que é mudar nossa mentalidade como movimento estudantil, e a pensar que a gente não está mais num momento de exigir mais coisas, mas sim um movimento de resistência. A gente tem que resistir a esse momento ruim que a gente tem, e para resistir a gente tem que exigir prioridades. Às vezes é dar a mão para não perder o braço. Então eu acho que talvez o debate que a gente poderia fazer aqui, quais são as prioridades que nós no movimento estudantil queremos ter? O que a gente, tipo assim, que a gente não pode perder de jeito nenhum e o que tá bom. Para não perder isso, eu posso perder isso aqui. Não sei, eu gostaria de talvez, sei lá, talvez encaminhar essa discussão, aproveitar que a gente está aqui, né? Oi gente, tudo bem? Meu nome é Renata, eu sou da medicina, não sei nada de economia, mas assim, acho que a gente chegou num ponto do debate que na verdade é um pouco perigoso, né? A partir do momento que a gente entra no assunto de que alguns estudantes podem pagar mais que outros por algumas
coisas que nós temos na faculdade que na verdade são conquistas estudantis, a gente começa a aprofundar isso e isso vai para outros âmbitos. Então, assim, temos um direito que foi conquistado de ter acesso a restaurantes universitários. O que a gente tem aqui, o I90, os acordos que foram feitos e tal, é muito bom, mas assim, se por exemplo a gente for ver quanto que o pessoal da UFMG paga no bandejão deles, eles pagam o tipo que até onde eles foram numa, acho que lá tá R$9 o bandejão deles, o que significa que tem muita gente na UFMG que não come. Então assim, quando a gente começa a falar, mas eu tenho dinheiro para contribuir em tal aspecto, em tal lugar, em tal coisa, logo a gente chega no ponto que a gente volta a discutir se nós vamos cobrar mensalidade na USP ou não. Né? E daí a gente vê alguns setores aqui dentro da universidade que defendem que a gente pague mensalidade sim. Por exemplo, na medicina esse debate surgiu e na verdade não foi exatamente mal visto. Né? Então acho que assim, quando a gente começa a discutir o que é direito e o que é privilégio, eu, na verdade não acho que não existe esse ponto de virada, né? De repente um direito passa a ser privilégio. Direito é direito. Assim, ele foi conquistado, então acho que tomar um cuidado com isso. E daí acho que falando nisso, quando surge uma proposta de tipo, então, no bandejão, o gasto que tem com o bandejão, acho que a gente recai um pouco no que já foi dito, assim. Existem algumas coisas que cortar nelas não fazem nem um pouco sentido, sendo que a folha de pagamento está 100% comprometida com os salários. Né? Então, assim, acho que volta no negócio assim, então não vamos cortar direito dos estudantes, acho que é muito um movimento de resistência, de garantir que esses direitos continuem lá. Né? E daí a gente vai para outras coisas. Quando eu estava vendo a questão do HU, por exemplo, a gente foi atrás de alguns dados para ver de onde estava vindo o dinheiro, o que estava sendo gasto, e a gente viu uma folha nos pagamentos que a reitoria fez, e tinha, por exemplo, lá um gasto de transporte da reitoria, estava lá, tipo, passagens aéreas, um gasto de mais de R$10 milhões. Da gente assim, mas pra onde que o reitor tá indo, entendeu? Da onde que tá vendo esse transporte? Então assim,